Nós, irmãos, uns dos outros, perdemos alguns séculos discutindo a teologia, a doutrina, e depois de 2000 anos a gente continua discutindo a mesma coisa só para destruir o reino aqui na terra. Vários homens e mulheres de Deus em todas as gerações tinham as suas intenções puras do seu coração, mas eles abriram mão disso para defender coisas patentes e situações aqui na terra, e esqueceram de uma causa eterna. A parábola dos talentos e todas aquelas 40 que eu falei com vocês todos os dias, todas falam sobre a mesma coisa. Todas falam sobre a volta de Jesus. Todas falam do posicionamento que nós temos que tomar na volta. Você vai falar uma coisa que nesse exato momento é uma verdade passada. Fala essa expressão, verdade passada. Verdade passada nunca vai deixar de existir, mas o tempo da conclusão dessa verdade já passou. Quando Jesus falou, é chegada a última hora, nós somos os trabalhadores da última hora, isso tem 20 séculos, 2000 anos. Não é a verdade de hoje. Nós estamos no último segundo. Fala assim, eu fui chamado no último segundo. A prova que esse evento aqui não é meu é que o Senhor falou, faça. E eu falei, não vou fazer. Mas Ele falou assim, ó, é hora de ajustar os ponteiros, é hora de acelerar, porque não tem mais uma hora. É a última chamada. E eu tenho percebido e estudado os grandes moveres do Senhor, que tem acontecido nessas e em outras gerações. Você sabe o que acontece? Quando o Senhor vem em grandes moveres em volta da terra, acelera o tempo, e os grandes moveres param com a exponencialidade. Eu percebi que todos os moveres têm a mesma característica. Todo mover começa pequeno, e todo mover que é pequeno, as pessoas debocham dele. Ninguém fala é o Senhor. E aí quando esse movimento começa a ganhar musculatura, esse avivamento começa a ganhar musculatura, era a hora desse negócio se alastrar como um câncer, sem retorno. As pessoas se apaixonam tanto pela glória que é dele, e aí fazem a mesma coisa na saída do Egito. Arrumam Moisés. O que todo mundo quer na vida é um Moisés, porque não tem coragem de peitar face a face o Deus vivo. E por querer Moisés, você não se enxerga. E se o Moisés demorar a chegar, você pega tudo que ele te deu de riqueza e cria um bezerro de ouro. Você sabia que a intenção dos filhos de Israel fazendo um bezerro de ouro não era fazer idolatria? Era agradar o Senhor. O Senhor, quando eles saíram da terra de Gozém, o Senhor deu uma indenização para eles de 400 anos de serviço escravo. O Senhor fez eles saírem com toda a riqueza do Egito. O Egito, desculpa, eu fiquei sabendo que tem gente do Egito aqui, mas até hoje o Egito é imprestável comparado ao que o Egito foi no passado. O Egito daquela época é mais poderoso que os Estados Unidos de hoje. E eles saíram com toda a riqueza. Só que no deserto não tem lugar para trocar ouro. No deserto não tem banca, no deserto não tem outra coisa para você trocar ouro. Então, já que você não sabe o que faz com a riqueza, vamos fazer o seguinte: vamos criar um monumento para Deus. Se você não sabe o que você faz com a riqueza,
Vamos criar uma estátua com ela. E você sabe o que aconteceu? Eles não tinham a intenção errada, mas como eles se firmavam no Moisés, Moisés não voltou. É a mesma coisa de Deus não ter voltado. Vocês vão falar uma coisa que vai começar um processo de desbloqueio dentro de vocês. Começa a falar assim, ó, com muito respeito e temor por grandes homens de Deus, que inclusive são pais espirituais de vocês. Mas no último segundo, você não precisa de Moisés mais. Você vai falar assim, ó, eu não preciso de Moisés. O Senhor me dá acesso direto ao trono. Alguns de vocês pensam assim, ó, tem alguma coisa errada. Eu sinto inseguro quando você fala isso. Eu sinto que ele não tem falado para mim, ou para 10, ou para 1000. Ele tem falado para milhares a mesma coisa em volta da terra. Não existe mensagem secreta que ele entrega para uma pessoa só. Não dá para vocês ficarem esperando Moisés para ficar 400 anos na escravidão. Em todas as eras da terra existiram grandes avivamentos e eles ganharam tração, aceleraram o relógio. Mas eles falaram, a gente precisa organizar o mover. Vocês perceberam que levaram 2 horas para começar o evento? Sim ou não? Não tem como organizar o mover quando o cano estoura e o mover aparece e aí os ingressos esgotam. Não tem como. Pablo, é o seguinte, nós temos que organizar o mover. Você não tem esse poder, você não tem essa capacidade, ninguém na terra tem essa habilidade. Quando você tentar organizar o mover de Deus, você vai criar um monumento e vai achar que está agradando nele, mas isso vai esfriar, o relógio vai travar de novo. O que aconteceu em todos os movimentos, em todos os avivamentos? Em todos! Começaram pequeno, nem eles sabiam o que estavam fazendo, mas o Senhor falava, eu estou com vocês. Aí eles começaram a andar mais rápido. Alguém falou, está indo aonde nessa velocidade? Não sei, o Senhor falou para ir mais rápido. Aí eles começaram a correr, alguém fala, vai correr de quem? Não sei, eu não estou correndo de alguém, estou correndo para alguém. E aí quando começa a pegar uma grande velocidade, fala, cuidado para não cair. E aí quando o negócio fica sério, com todo o temor e tremor eu vou falar isso, é a hora que os anjos compram as pipocas e falam, até que enfim, a gente vai ver o relógio rodar ao contrário, o pau vai quebrar, isso vai acelerar e vai explodir. Mas não vai, não vai. Sabe por quê? Porque vem alguém com muito cuidado e fala assim, vai devagar. O que aconteceu na rua Azusa? As pessoas passavam na rua e chamavam o corpo de bombeiros, porque a temperatura da Shekinah, da luz excessiva, da glória de Deus, transmitia temperatura altíssima lá para a rua, de fora do ambiente. Sabe o que aconteceu? O movimento anterior à rua Azusa perseguiu o da rua Azusa. E eles ficaram fortes, porque toda perseguição aumenta a musculatura. Toda vez que você for perseguido, você vai ficar mais forte. Ai de você se você é um cristão que não é perseguido, desculpa, eu acho que você só é um religioso. Eu sei que alguns de vocês talvez não conhecem a linguagem que o Senhor colocou no meu coração, mas essa linguagem não é minha, é sua. Alguns de vocês, poucos de vocês estão aqui contrariados, que vieram na marra, mesmo vocês, o Senhor chamou vocês aqui. Eu quero te falar uma coisa, não adianta correr. Esse encontro aqui não é nosso, é dele, ele chamou você aqui. Mas eu tenho que te alertar o que sempre aconteceu. Quando acelerava o tempo, alguém queria tomar conta e falar assim, não vamos deixar o Cronos bagunçado. Deixa eu te ensinar um negócio.
quando o Kairos está aberto, quando a fenda do céu está aberta, quando o favor de Deus está escancarado, não tente organizar, você não tem capacidade mental para isso. Deixa o rio fluir. Só que os grandes moveres, eles preocupados com a imagem deles, o que eles fazem? Eles começam a fechar as comportas, a abrir os drenos, porque é muita pressão, é tanta pressão que se você tentar segurar, explode. Presta atenção no que eu estou te falando. Quando o Senhor começa a patrocinar você, Ele coloca tanta pressão na caldeira. Traz um adesivo aqui para mim. Traz um adesivo aqui, para segurar o microfone bem aqui. Baixa só um pouquinho o som aqui, vai ficar bom. E as pessoas ficam com medo da pressão que o Senhor coloca. Eu sei que você tem medo. Eu também já tive. Eu já chorei diversas vezes, falando assim: Senhor, isso não é comigo. Vocês são meus irmãos, eu posso falar rasgado uma coisa para vocês? Posso ou não? O Senhor falou assim para mim: você vai estar na lista dos homens mais ricos da terra. E eu não quero saber a sua opinião. E eu falei: eu não quero. Aí ele falou assim: eu te falei que eu não queria a sua opinião. Eu te coloquei com essas pessoas para elas te ensinarem isso. Porque se os filhos não assistirem, não experimentarem um governo, não tem como acelerar o tempo. Ah, então é o dinheiro que acelera o tempo? Não, é a riqueza. Ele é a riqueza. Pobreza na raiz da palavra significa improdutividade. Improdutividade é parar no tempo e voltar no tempo. Essa é a geração mais rica de todos os tempos, e os filhos são os mais pobres da história. Essa experiência eu tive 3 horas da madrugada. Eu estava nos Estados Unidos, eu voltei para aplicar o MEDP em Alphaville. 3 horas, eu não consegui dormir, eu sou muito bom de sono. Eu entrei na piscina muito gelada, que eu estava atordoado. Deitei lá no fundo, soltei meu ar. E o Senhor falou: fique em paz, eu vou te constranger com tamanha riqueza. Pablo, ele mandou algum recado para mim? Ele mandou, tá passando ali no painel de LED ali, ó. Vai cuidar da sua vida. Pablo, e aí? A pobreza não acelera o tempo. Quando você é muito produtivo, pode pôr bem aqui o adesivo, ó. Por favor. Pode colocar bem aqui, não tem problema ficar feio não. Aí. Pode pôr. O que você tem que entender é o seguinte: você foi enganado sobre as qualidades de Deus. Quando você lê lá na palavra que fala assim, que os pobres de espírito, aí alguém fala: pobre de espírito, o que significa isso? Vamos achar um lugar aqui que não dá microfonia, vamos lá, me ajuda aí, pessoal. Pobre de espírito significa aquele que não pode com o seu próprio espírito atravessar os dias sem aquele que é o maior dos espíritos. Então sim, se você tem energia para hoje no seu espírito, amanhã ela já não tem mais. Você precisa conectar naquele que é espírito, porque Deus é espírito. Vários de vocês foram enganados com a história do jovem rico. Pablo, então aqui o jovem rico herdeiro, o Senhor só pediu o que ele tinha porque era a única coisa que ele tinha, ele não era rico. Jovem rico significa herdeiro. E vários de vocês que já são all-in com Deus, que já colocaram tudo no jogo, o Senhor nunca vai te pedir isso porque é tudo dele. Ele só pediu tudo para o jovem rico porque ele não tinha nada do jovem rico. O Senhor vai fazer isso. Tem uma coisa que tem que ficar clara, e a partir desse dia de hoje, a mentalidade do mundo cristão, da vida cristã aqui no país começa a mudar hoje. O Senhor conhece meu coração e eu quero
prestar uma gratidão agora aos assembleianos e aos irmãos da Igreja de Cristo que vieram dos Estados Unidos. Uma salva de palmas por esses missionários. Esses irmãos evangelizaram a nossa nação há um pouco mais de 100 anos atrás. E a conversa era outra. Nenhum desses missionários conseguia sentar na mesa de alguém que era poderoso. Mas quem que deu o ouvido, quem deu o coração para eles? Os mais pobres. E eles foram levando o evangelho. E você tem que entender que quando alguém tem uma frequência, ele transmite o evangelho na frequência da cabeça dele. É por isso que tem 6.000 religiões. E as pessoas que foram acessando o evangelho são pessoas do mesmo nível. E aí quando alguém pega a história do jovem rico, quando alguém pega as parábolas que falam de riqueza, quando alguém fala é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico, o que o pobre faz? Até que, ainda bem, eu não sou rico. E isso é uma questão de frequência. Sabe o que acontece? Por 100 anos foi pregado o evangelho numa frequência. E agora essa turma fala assim, agora está na moda rico aceitar Jesus. Não está na moda não, levou 100 anos para isso acontecer. E você sabe o que significa isso? É chegada a hora, ninguém vai segurar o evangelho. Só que acontece uma coisa: quando você vê alguém próspero pregando o evangelho, ele está numa frequência, ele enxerga a palavra na frequência da riqueza. O da pobreza, tudo ele fala assim, Deus vai pesar a mão. Mas alguém que está na riqueza, alcança a verdadeira riqueza dele, que é a graça. Amigo, você acha que Deus quer pesar a mão sobre você? Acaso você sabe que quando o homem do trono branco de marfim, revestido de ouro, quando vier no peso da sua glória, a lua vai fugir, o sol vai fugir, as estrelas vão fugir? Acaso você sabe que o magnetismo da terra vai ser comprimido e todas as coisas vão sair desesperadas? Você acha mesmo que esse Deus quer pesar a mão sobre você? É o som? Pedro? Bombeiro? O que tem? O que tem um bombeiro? Calma aí, só uma pessoa fala. Chamar o bombeiro? Tá, pode ficar tranquilo, vai o bombeiro lá em cima. Você entende que quando tem muita gente falando a mesma coisa, ninguém entende nada? Respira bem fundo e fala assim, ó, clareza. Não adianta sair pregando o evangelho igual você estava querendo me falar, bombeiro. Quando alguém não entender sua mensagem, chega perto da pessoa e fala assim, não ouça a multidão, deixa eu falar pertinho, é bombeiro. Esse é um problema. O problema no nosso meio cristão é esse. Eu não estou entendendo ele, então vou descer o pau nele. Não, calma, tenha paciência. Eu sou até inteligente e não estava entendendo. Presta atenção. Olha aqui. Você sabe por que tem essa guerra no evangelho? Sabe ou não? Porque as pessoas não assumem o governo da alma delas. E quem não assumiu o governo da própria alma tem um problema, sabe qual? O ego. E o evangelho tem sido destruído por causa de ego, por causa de organização excessiva. Deus não pediu essas coisas. O Senhor, Ele sempre se moveu diferente em todas as gerações. Ele não vai repetir mover. Você tem que aprender uma coisa sobre o Deus vivo. Ele é o Criador. Se Ele é o Criador, Ele é um Deus criativo. Ele não repete mover. Fala assim comigo, o Senhor é criativo. Ele não repete
mover. Eu lembro de Pedro, toda vez quando eu falo desse assunto. Pedro, né, Kaiser? O Pedro escrevia, quando Jesus fazia um milagre, Pedro quis formar o primeiro curso de teologia. Jesus cuspiu no chão, pegou o barro, tacou na vista da pessoa, nos olhos. E aí naquela hora, Pedro anotou, para curar um cego, cuspa no chão, a água da vida sai de dentro de você. Ele explicou direitinho. Mexa no barro, barro é carbono, foi do barro que Deus fez o homem. Depois misture 3 voltas para a direita, igual Jesus. Pegue com as 2 mãos e arremesse nos olhos do cego. Quando ele estava terminando de escrever e chegar nessa conclusão, chegou outro cego, o Senhor falou, você está curado, pode ir embora. Aí ele olhou, vou escrever essa, deve ser uma cura diferente. E aí ele olhava, uma mulher tocava na orla do vestido, da bata dele, da túnica dele, da capa dele. E quando ela tocava, foi curada. Aí ele olhou e falou, vai dar problema isso aqui. Você sabe qual que é a única coisa que a sua alma deseja, sim ou não? Governar. Sua alma não quer saber de mais nada. Na palavra, seu corpo não precisa de salvação. Você se engana não sabendo disso. Seu espírito não precisa de salvação. Na palavra está escrito, Senhor, redime a minha alma. A alma que está desgovernada. Pablo, meu corpo pecaminoso, ele precisa de salvação? Não, a sua alma precisa. Mas aquele que é fiel e justo, quando ele voltar, ele vai glorificar seu corpo e vai remover esse pecado e essa injustiça. Pablo, não tem culpa, foi Adão que fez. Esse é o problema da aliança. Por isso que você não pode aliançar com pessoas que não têm unidade de linguagem com você. Porque mesmo sem você ter falado com a pessoa, você tem aliança com ela. Vem correndo de geração em geração. E o que você tem que entender agora é simples. Para de parametrizar o mover de Deus. Esse é o primeiro evento, eu não tenho notícia de outro. Esse é um primeiro evento que alguém que não é pastor, não está numa igreja institucional. Eu não vejo vantagem nenhuma nisso, mas eu quero te contar. Pra você assustar com o tempo, com o último segundo. É a primeira vez que você está vendo um negócio desse, assustador, de gente vindo do mundo inteiro. E é o empresário que está promovendo. Sabe o que significa? Você quer saber o que significa? O Senhor não está com paciência mais com os religiosos. Vocês têm que saber disso. O Senhor não tem mais essa paciência, porque o tempo é agora. Alguém fala, mas um evento não muda ninguém. Eu também concordo. O que muda alguém não é um evento, é realidade de vida. Se você fica nesse evento e só melhora, fica tranquilo, você vai ficar 10 vezes pior que antes. Mas se você muda nesse evento, algo assustador vai acontecer. Você pode voltar atrás também. Mas se você usar desse evento para transformar seu coração, não tem volta.